Pessoas, antes de eu começar esse vídeo, deixa eu falar uma coisa para vocês. O vídeo não tem importância nenhuma, é o áudio que importa. Então, se você usa o Google Chrome, você pode desativar as imagens de vídeo do YouTube para reproduzir apenas o áudio. Essa não é uma função nativa do site e funciona por meio da extensão Audio Only YouTube. Audio Only, O-N-L-Y, YouTube. É do Google Chrome, que é da Alphabet, mesmo proprietária do YouTube, então acho que não tem problema. Com esse recurso, é possível continuar navegando pela web em outras abas do browser, enquanto a música, ou no caso o áudio, do que eu vou falar agora, que eu estou fazendo agora um podcast, toca em segundo plano. Como não há imagens, o player carrega o áudio muito mais rapidamente, o que é essencial para conexões lentas e fundamental quando você não quer gastar conexão, não quer gastar dados. Então, o que eu estou recomendando é que não faz diferença esse vídeo. O que importa é o áudio. É uma discussão sobre modernidade. A imagem não importa tanto. Então, estou recomendando que antes de você começar, é o áudio only. Certinho? Obrigado. Saudações, gente bonita. Eu tô no momento, espero que final do meu resfriado. E não vou fazer um vídeo andando, não. Vou fazer um vídeo refletindo. Falta muita reflexão hoje em dia. E muitas das supostas reflexões são apenas ideias rasas. De verdade, quem acompanha a gente há mais tempo, o líder é muito implicado com verdista ongueiro, identitarista, esse tipo de coisa, mas por quê? Cara, porque eles são burros. Essencialmente, é o caráter raso e oco das falas. Eu não vou nem chamar de ideias, porque é uma ofensa ao pensamento humano. A rasura, o vácuo do pensamento dessa gente que me irrita profundamente, sabe? Parte da situação que nós estamos no mundo reside exatamente dessa incapacidade de colocar profundidade nas coisas. Mas eu não sou um cara mais indicado no mundo para falar algo realmente inteligente. Mas existe alguém que é. Tem uma revista de filosofia que vocês acham online, chamada Criterion. Nessa revista de filosofia, Criterion, o doutor em filosofia pela Unicamp, pós-doutorando, Luciano Gatti, escreveu um texto extraordinário. Você já deve ter ouvido, quem acompanha aqui há mais tempo, eu citado várias vezes o texto de Benjamin sobre a modernidade em Baudelaire. É um tema que me encanta, porque a modernidade é um assunto que me encanta. Me encanta o tanto que ela é rasa, o tanto que ela é oca, o tanto que ela é vazia, o tanto que ela é efêmera, o tanto que ela é despida de qualquer significado. E o quanto a modernidade nos conduziu aonde a gente está. A modernidade enquanto fenômeno da sociedade ocidental, que eu nunca dou como elogio, enquanto fenômeno do capitalismo. E se, por um lado, a modernidade me encanta pela suplicância que ela tem de boas ideias, a pós-modernidade, então, ali é a burrice, a estupidez ocidental, fossilizada e coberta de ouro de tolo. Então, eu vou ler excertos do artigo do professor Luciano Gatti, A Experiência da Transitoriedade, Walter Benjamin e a Modernidade em Baudelaire. Porra, Leide, mas que assunto chato. Não, gente, não é chato não, chato é ser burro, sério, nossa senhora, sabe, essa visão oca, vazia, rasa de tudo, essa coisa lugar comum, esse clichê que a gente encontra em todo canto,
Sabe, eu sinceramente, eu entendo porque eu só tenho 3 mil seguidores. Não é só porque o YouTube boicota. Né? Esteticamente os vídeos não são bonitos, o assunto é chato, né? Não sei, não tem muita gente que se interessa assim pelo assunto. Da geopolítica, da economia política, da civilização. Mas é isso nos render. Sabe? Senão daqui uns dias eu vou fazer aqueles posts em que eu vou perguntar para vocês qual o nome, o gato que vocês têm possuiria se o nome dele fosse a última coisa que vocês comeram. Ou qual seria o nome de vocês de drag queen? É só misturar o nome da avó, sei lá, paterna, materna. Isso, a última coisa que vocês comeram. Esses clickbaits, o sabor, não existe nenhum país com a letra A, desafio vocês. Sabe? Essas coisas burras, gente, que a rede social tá tão lotada. Essa alimentação da estupidez não rola, cara, sinceramente. Eu acho que se eu ainda tenho quem me segue, as pessoas esperam minimamente alguma coisa de mim. Eu posso ter decepcionado Deus, decepcionado meu pai, decepcionado minha mãe, mas nunca foi por querer. Eu sempre tentei, certo? Então, dito isso, vamos começar nosso debate sobre a modernidade. Num texto na década de 1960, o historiador de literatura Hans Robert Jauss investiga, num contexto particularmente relevante para a questão discutida aqui, a historicidade da palavra modernidade. Segundo ele, o uso que é feito desse termo nos dias de hoje, especialmente na estética e na compreensão histórica do mundo, é isso que me interessa, deriva diretamente do uso que Baudelaire, eu falo isso sempre, fez dele em sua crítica de arte, mais explicitamente, o pintor da vida moderna. Jauss salienta, no entanto, que a palavra cunhada por Baudelaire para expressar a transformação da arte no seu tempo, bem como a consciência da historicidade dessa mesma arte, é fruto de um longo desenvolvimento do adjetivo moderno, que remonta ao século V. Durante o transcorrer desse termo, duas transformações se destacam. Segundo a primeira, ao longo dos séculos, houve um processo de separação entre a arte de um determinado período e a força que os padrões artísticos da antiguidade clássica representavam para ela na forma de uma exemplaridade a ser seguida. E pela segunda, correlata à primeira, o sentido moderno desenvolve-se no interior de um processo relacionado a transformações históricas na autocompreensão de uma determinada época. Cara, eu gosto desse termo, autocompreensão de uma determinada época. É nele que a gente vê o Ocidente na sua expressão mais bruta, mais limpa. Edgar Morin é um cara que tem 102 anos. Ele é um pós-moderno. Ele é inteligente e tal, mas, cara, ele é um sujeito que não rola pra mim ler, sabe? Eu não curto Edgar Morin, perdão. Não curto ele. Quando ele tinha 101 anos, ele escreveu o livro mais atual dele. E aí ele fala sobre as maldades de Stalin, a Rússia malvada, sobre os autoritarismos, e sei lá o que ideológico, sabe? Essa palhaçada pós-moderna. 102 anos não aprendeu nada com a vida. É um ocidental clássico. Um otanista. É o Ocidente, cara. O Ocidente é isso. Mas vamos continuar. Jauss aponta que a problematização da modernidade deriva de uma antiga oposição que ocorria entre os termos antigo e moderno. O termo moderno, nesse caso, possui um sentido semântico que remente à ideia do tempo presente ou de atualidade. Moderno ou contemporâneo. Trata-se, porém, mais de uma oposição cronológica de uma época que se descobre em relação com a antiguidade clássica do que a consciência de uma experiência genuinamente nova que diferenciará ou mesmo romperá a relação entre presente e passado. Mesmo em períodos como a Renascença,
que apresentam elevada autoconsciência de época, a distinção com relação ao período anterior só é cumprida no âmbito de uma nova relação com a antiguidade, que continuará fornecendo as regras que a regularão. Ok. Em janeiro de 1687, na querela dos antigos e modernos, realizada na Academia Francesa e introduzida por Charles Perrault, produziu uma mudança sensível nessa situação, abrindo a possibilidade ao iluminismo francês, que eu sempre critico também. Falei, gente, o Renascimento foi uma coisa extraordinária. No Renascimento tinha mulher, tinha homem, tinha rico, tinha pobre, tinha nobre, tinha plebeu, tinha gay, tinha hétero, tinha todo tipo de gente, jovem, velho. O iluminismo é uma praga eurocêntrica, masculina, liberal. Só isso. Só isso. Raso na concepção, raso na ideia, oco nas realizações. Mas vamos lá. Jaws afirma, todavia, que os modernos, mobilizados pelos avanços da filosofia e da ciência moderna, desde Descartes e Copérnico, não reivindicavam para si, de modo algum, o estabelecimento de um corte temporal que daria origem a uma nova época. Quer dizer, então, o moderno ainda não era o contemporâneo. O moderno é um corte temporal em relação ao antigo, que era o passado, mas era também um ideal, o objetivo. O que estava em causa era um novo relacionamento com a antiguidade, que, todavia, mantinha um paradigma da antiguidade como referência para a produção artística. Eu disse, os modernos reclamaram para si a categoria de verdadeiros antigos, tá vendo? Pois se viam como uma etapa final de um grande processo de realização, no qual a antiguidade seria apenas a infância e o renascimento a idade madura. Então, moderno era só o antigo, clássico, contemporâneo, não era algo novo. Mas 100 anos depois, no final do século XVIII, uma nova forma de consciência de época aparece transformando a utilização da relação entre antigo e moderno. O romantismo, o Goethe, que Jaws identifica com Chateaubriand, Madame de Staël e os irmãos Schlegel, substitui o termo de oposição antigo pelo clássico e revaloriza a Idade Média, o início do mundo cristão em oposição à antiguidade. Essa redescoberta não se coloca contraditoriamente ao iluminismo, na interpretação de Jaws, mas é por si mesmo introduzida a partir da tal Carrel, no exame das especificidades que diferenciam o mundo moderno do mundo antigo. Ao lado da consideração sobre a peculiaridade da redescoberta da Idade Média europeia, né? Os europeus são sempre autocentrados, eles sempre se autorreverenciam. Na construção de um passado nacional e sob manipulação do adjetivo romântico pela literatura de descrição de situações particulares, o individualismo, o romantismo é a essência do capitalismo transformado em literatura. Romantismo e naturalismo. Jaws expõe uma nova relação com a história e também com a natureza, ambas vistas por um olhar nostálgico que salienta no passado algo que foi perdido. O que se coloca na distância temporal é a verdade de uma natureza a qual o homem romântico não tem mais acesso e que guarda a infância da humanidade. A história e a paisagem correspondem-se. Assim, uma relação recíproca. Paisagem como a natureza sob a forma do passado, como sensação de uma harmonia perdida com a totalidade do mundo. Mas vamos lá, entre o iluminismo e o romantismo, de um lado, e a modernidade de Baudelaire, do outro, Jaws situa a cesura temporal representada pela Revolução Francesa, que é uma revolução que é burguesa. É importante você ter isso claro. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, não foi a primeira, como vem nos livros de escola feitos por editoras anglo-saxãs. A primeira foi a Revolução Gloriosa, inglesa, capitalista. A Revolução Francesa, ela é vendida como a primeira porque os ingleses preferem que os franceses sejam pioneiros do que revelar ao mundo que essas revoluções foram, basicamente, a implementação do capitalismo no mundo. Então eles preferem a farsa ao disfarce, o que é muito britânico, né? Mas voltamos. A Revolução
havia cortado a linha entre o presente e o passado. A partir de então, romântico deixa de ser a relação com o passado perdido e passa a ser, na definição de Stendhal, o atual, o que traz prazer às pessoas do tempo presente. Stendhal abandona o uso do romântico como conceito de época. Abandona também a antítese histórica com o classicismo. Faz sentido, porque se você vê Goethe, não no Sofrimento do Jovem Werther, mas no Fausto, você não vê essa ruptura. E, de fato, Stendhal lê lá o Vermelho e o Negro e você vai perceber isso. O conceito de romântico, o professor retoma, é a função latina originária do termo moderno e passa a designar agora o histórico do presente, dando ao moderno o valor mais alto e vendo no clássico apenas um valor funcional. Dessa maneira, o romântico ou moderno deixa de contrapor-se a um passado autoritário na forma da antiguidade. Pode-se dizer, então, que Stendhal colocou a questão, mas só com Baudelaire o problema apresentou-se configurado na sua amplitude. Foi somente com a alteração do sentido do para-antigo moderno para velho e novo que a autocompreensão de uma certa época pôde determinar completamente as leis pelas quais se rege. Ou seja, a modernidade pôde fundar-se como época própria e distinta das demais, quando expulsou da dicotomia antigo e moderno qualquer referência à antiguidade. Esse tema é o que Jaws procura realçar na modernidade de Baudelaire, tendo como texto base o pintor da vida moderna. Cara, esse texto é vendido normalmente como sobre a modernidade de Baudelaire. Leiam o pintor da vida moderna, cara. De verdade, leiam. Como disse o professor, ali Baudelaire realizou o que pode chamar de um programa para a estética moderna. Uau! 11 anos antes, contudo, no Salão de 1846, Baudelaire já esboçava sua teoria da arte moderna ao remeter ao sentido da exposição entre antigo e moderno, tal como fora transformado por Stendhal. O moderno é concebido como atual, como novo, como algo que diz respeito exclusivamente ao tempo presente. Da onde que a minha crítica à pós-modernidade sempre foi intuitiva. Como assim pós-modernidade? Se o moderno é o presente, então isso quer dizer que é o futuro. A pós-modernidade é o futuro. Então você quer determinar no presente o que vai ser o futuro. Isso é de um autoritarismo conceitual que sempre me deu engulhos. Mas, de toda forma, Baudelaire estava procurando a identificação do belo com o efêmero. A dualidade do belo a ser desenvolvida no pintor da vida moderna encontra, no Salão de 1846, a sua primeira formulação. Abre aspas. Toda beleza contém, como todo fenômeno possível, algo de eterno e algo de transitório. Fecha aspas. De absoluto e de particular. A beleza absoluta e eterna não existe, ou não é mais que uma abstração extraída da superfície geral das coisas diversas. O elemento particular de cada beleza vem das paixões. E como temos nossas paixões particulares, temos nossa beleza. Ponto. Citação de Baudelaire. Você vê o individualismo. Você vê o amor pelo presente. Certo? Aquilo que mais tarde Bauman discutiria está aí em Baudelaire. Baudelaire era um gênio. Um gênio. Só que ele era maconheiro. Cachaceiro. Maldito. E o Ocidente nunca valorizou esse tipo de gente. O Ocidente sempre valorizou o terno, a gravata, o limpo, o aceito. A genialidade de Baudelaire é uma coisa que me comove. Mas vamos lá. Segundo essa colocação, sempre nas palavras do Dr. Luciano Gatti, que eu concordo ipsis literis, não faço nenhuma observação. Cada época teria a sua beleza moderna. Mais do que designar um período que se contrapõe ao outro e que se define por essa contraposição, Baudelaire salienta o caráter da novidade desse moderno como a expressão de sua época, o qual seria melhor representado no romantismo. Para mim, o romantismo é a expressão mais recente e mais atual do belo. Quem diz romantismo, diz arte moderna, continua Baudelaire. A partir desses apontamentos que indicam a elaboração da estética moderna, é no pintor da vida moderna
que Baudelaire... Gente, é um livro pequeno, sabe? Ele é curto. Leiam ele. Não é uma coisa de 1000 páginas, não. Ele tem a grossura do dedo mindinho. É no Pintor da Vida Moderna, continuando, que Baudelaire desenvolve o programa com mais acabamento. Aí é possível encontrar, no radical aprofundamento do presente transitório, uma resposta à questão de Stendhal sobre a permanência da arte moderna. Em torno dos comentários sobre os desenhos de Constantin Guy, Baudelaire coloca-se contra os adeptos da arte eterna e imutável, representados pelo classicismo, formulando o que ele denomina de teoria racional e histórica do belo. Aí ele bebe em Hegel, que eu discuti ontem. Certo? Discuti já pensando em fazer essa discussão aqui agora. Eu li esse artigo faz alguns dias. Falei, cara, porra, que texto fantástico, mas eu preciso apresentar Hegel para as pessoas. Não Hegel, né? O Hegel, pelo amor de Deus, Hegel, que é fundamental para a gente compreender o mundo, a história do espírito. Lembra que eu também falei sobre a questão do belo? O ideal do belo? Eu discuti isso ontem, cara. Para fazer uma introdução aqui. Eu vou aproveitar que é fim de semana de carnaval, tá começando tudo. Ninguém vai me ouvir mesmo. E vou publicar uma coisa que, sei lá, ajuda a gente a crescer. Então, o pessoal vai ouvir o meu... Vai, né, ouvir o meu vídeo. E... vai dançar carnaval, cara. Vai tomar sua serva. Vai pegar, sei lá, quem quer. Vai ser feliz, flor de pessoa. Mas, né? Quem sabe? Alguém reflete comigo. Na minha companhia. Bom. Vamos continuar com Baudelaire. Palavras dele. Essa é uma bela ocasião, na verdade, para estabelecer uma teoria racional histórica do belo, em oposição à teoria do belo único e absoluto. Para mostrar que o belo representa, inevitavelmente, uma dupla composição, ainda que a impressão que ele produza seja una. A seguir vem a definição do belo, de Baudelaire. O belo é feito de um elemento eterno e invariável, cuja quantidade é excessivamente difícil de determinar, e de um elemento relativo circunstancial que será, caso se queira, cada um à sua vez ou todos em conjunto. A época, a moda, a moral, a paixão. Aí vocês vão me permitir uma parada muito rápida, no texto excepcional do Dr. Luciano Gucci, e a gente vai falar muito rapidamente sobre a noção do belo em Hegel. Rapidamente, sem sofrer. Em suas lições de estética, ao contrário de Kant e de outros filósofos, Hegel afirma que não existe algo como o belo natural. Opa! Baudelaire está concordando com Hegel, de certa forma. Isso não quer dizer que a filosofia hegeliana negue o sentimento de beleza que temos frente a objetos que nos toquem imediatamente. Pelo contrário, o desafio que aqui se coloca é observar mais de perto o que se passa nesses casos. O belo para Hegel é uma ideia do espírito artístico, ou seja, uma unidade imediata do conceito de sua efetividade, tal como ele se apresenta em seu aparecer para as nossas sensações. Não tem tanta coisa diferente do que Baudelaire falou. Isso implica afirmar dois aspectos. Primeiro, que o sentimento da beleza não provém de algo de fora de nós, mas é uma elaboração que o espírito humano forma acerca de determinados objetos. Segundo, que o reconhecimento da beleza de certos objetos está associado à formação do espírito, capaz de constituir e perceber o belo artístico. Nesse sentido, a idealidade da arte consiste em um processo de conscientização e espiritualização, cujo caráter não é arbitrário ou natural, e possui finalidades e necessidades internas. A apresentação mais exata dessa tese característica na estética hegeliana implica uma explicitação de seus pressupostos sistemáticos na Enciclopédia das Ciências Filosóficas e, claro, no famoso A Fenomenologia do Espírito, bem como sua inserção no debate entre classicismo e romantismo no início do século XIX.
Opa, 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 o debate que Stendhal fez, o debate que Baudelaire fez. E os três, a gente não pode acusar os três de serem amigos, colegas, partícipes, cúmplices, chegam a conclusões mais ou menos parecidas. Correto? Às vezes dá a impressão que Hegel foi um cara que nasceu no século IV. Não. Ele foi por algum tempo contemporâneo de Baudelaire, contemporâneo de Stendhal. Era o debate que estava acontecendo. As ideias eram debatidas em outros tempos. E não eram debatidas como os identitários debatem, né? Ao adome, chamando o outro de fascista, de misógino, de machista, de homofóbico, de branco, questionando a sexualidade, a cor. Não, 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 não. Já houve uma certa civilidade no debate. Na China existe, até hoje. Na Índia existe, até hoje, desde há milênios. Entre os árabes ainda existe até hoje. Mas o Ocidente matou ela, com a pós-modernidade. Mas deixa eu voltar ao nosso professor. Então vamos lá. Baudelaire funda a modernidade, aqui está o professor Luciano Gatti falando, como uma ruptura com os padrões da antiguidade. A beleza da modernidade não se opõe à beleza antiga. O que ocorre é que a beleza antiga, o eterno e o imutável, está presente na beleza moderna na forma do seu devir, o vir a ser. Isso significa que a fugacidade da beleza moderna só poderá tornar-se eterna e a obra de arte ser autenticamente moderna se o artista moderno for capaz de retirar da sua época justamente aquilo que é transitório e fugidio, que é possível tornar-se antigo e obsoleto. Cara, isso é bem... Bauman fala basicamente isso. O transitório é o que constitui a obra como moderna e, ao mesmo tempo, o que lhe assegura a possibilidade de tornar-se eterna. Em outras palavras, o belo moderno está presente na efemeridade de um momento sujeito à ação destruidora do tempo, que tem sua única chance de sobrevivência na sua transfiguração pela obra do artista. A tensão do histórico com o eterno torna-se tema da reflexão da estética moderna. Trata-se da autoconsciência de época radical, porque ao identificar-se pelo novo que no instante seguinte será superado, a modernidade passa a reger-se por um tempo que se autoconsome. Eu gostei dessa palavra. Esse consome não tem, por enquanto, a ver com o capitalismo, mas ele vai ter. E quem percebe isso, quem percebe toda a genialidade de Baudelaire, e quem percebe toda a malignidade do conceito quando apropriado pelo capitalismo é Walter Benjamin. Ao mesmo tempo que a consciência da temporalidade engendra essa época, ela ameaça, tornando os limites da separação entre antigo e moderno cada vez mais fluidos e incertos. Esse caráter até então inexistente do moderno está presente com maior ou menor negatividade tanto na poesia quanto na crítica de arte de Baudelaire. Leiam As Flores do Mal. O diabo ao meu lado um dia apareceu para me ver, pensando que me confundia, disse eu só queria saber. Esse poema chama, acho que toda inteira, né? Tá nas Flores do Mal. Recomendo, gente, leiam As Flores do Mal. Leiam As Flores do Mal. Quando eu falo de flores, eu estou falando de folha daquela planta, né? A sativa. Que produz aquela substância que começa com A. Vendida por marroquinos. Na verdade, começa com H, né? Perdão. H-A... Mas, enfim, vamos lá. Agora a gente vai chegar onde eu quero. Em seus ensaios sobre Baudelaire, escritos no final dos anos 1930, Walter Benjamin destaca-se com a negatividade constitutiva da temporalidade moderna, tornando como critério de uma avaliação do modo como Baudelaire a apresenta no conjunto da sua obra. Em outras palavras, Benjamin retoma a oposição entre o antigo e o novo com o intuito de apontar certa insuficiência na teoria da arte apresentada por Baudelaire no pintor da vida moderna. A cisão apontada na noção de belo entre um elemento eterno e outro transitório não daria conta, afirma Benjamin, da forte alteração que a necessidade de buscar o novo insere na apreensão do tempo. As redes sociais trabalham com esse conceito. Sua conclusão a respeito da definição do belo é cortante. Abre aspas. Não se pode dizer que isso vá a fundo na questão. Benjamin é assim, quase cruel, na sua limpidez de raciocínio. Na interpretação,
Tal definição seria estática demais diante da força com que a noção de novo dissolve a separação entre modernidade e antiguidade. Essa censura de Benjamin à teoria da modernidade de Baudelaire já foi objeto das ressalvas de comentadores. Né? Isso é um texto clássico. Dials, particularmente, salienta a incompreensão por Benjamin do caráter eminentemente positivo. Positivo, gente, quer dizer fato, tá? Não, positivo em contraposição a normativo, não positivo no sentido de coach, não. Positivo que representa um fato, em anteposição a normativo, que representa uma ideia, um ideal. Na modernidade descoberta por Baudelaire, Jean-Marie Gaimbin retoma essa crítica de Dials e resume. Segundo Dials, Benjamin, abre aspas, não entende a dialética entre antigo e moderno. Em particular, até porque nele era novo. Ser novo apresenta problemas. Em particular, o fato de que o antigo não remete mais em Baudelaire ao paradigma da antiguidade, mas sim ao para-obsoleto novo. Por isso, Benjamin criticaria a ausência em Baudelaire de uma confrontação teórica mais apurada com a arte da antiguidade, enquanto tal ausência é devida exatamente a uma mudança de paradigma teórico, segundo Dials. Nas suas análises, Benjamin sublinharia o apego de Baudelaire a uma imagem idealizada da natureza e sua aversão pela grande cidade, insistindo na crueldade da modernidade sem perceber os traços positivos desse conceito em Baudelaire. Curiosamente, Dials deduz desse mal entendido a postura marxista de Benjamin, que queria ler a obra de Baudelaire como uma denúncia do capitalismo e não como uma descrição positiva da emergência da modernidade. Gente, esse texto de Gaimbin, eu odeio francês, porque essa pronúncia é sempre... É de 1987, vale a pena. Seguindo a sugestão dele, Gaimbin, seria possível afirmar, contra Dials, a descoberta por Benjamin de uma modernidade mais multifacetada em Baudelaire. Ele não censura a teoria da modernidade em nome de uma crítica marxista do capitalismo moderno, mas por sustentar que o moderno não diz respeito apenas ao louvor das descrições da cidade moderna. Quer dizer, a questão aqui é que se você pega Baudelaire no seu ensaio sobre a modernidade, a contraposição que eu vejo particularmente é com Victor Hugo, cara. Se você quer uma discussão social, você vai em Victor Hugo. Victor Hugo faz isso. Mas isso não quer dizer, e aí eu entendo uma certa crítica a Walter Benjamin, que eu amo profundamente, que não é que ele enxergou em Baudelaire alguém alienado, que não tinha uma visão do moderno como a de Victor Hugo. Sabe? Eu acredito que Benjamin foi mal compreendido de fato. É porque o que Baudelaire estava buscando era outra coisa. Baudelaire estava muito mais preocupado com o belo e o transitório do que com as pessoas. Baudelaire, afinal de contas, era um poeta. É claro que existem poetas preocupados com pessoas. Houve poetas, inclusive, que foram muitas pessoas. Oi, Fernando Pessoa, né? Olha só, eu não resisti ao trocadilho. Mas o lance de Baudelaire, um maldito, cara, um sujeito fudido. Você pensa, Victor Hugo denuncia tudo, mas era um rico, né? É uma contradição, cara, entre Baudelaire e Victor Hugo, que eu ainda quero falar sobre. Quando esse canal se chamava Nuggets Veganos para Plantas Carnívoras, esse era um dos meus projetos. Eu juro para vocês, eu queria muito debater Paris e Victor Hugo, para depois debater Paris e Baudelaire. Acho que eu vou aproveitar esse carnaval, que eu não vou sair, eu não tenho nem dinheiro, nem saúde, né? Eu tô no meio de um resfriado, para sair e vou publicar ideias. Eu espero que vocês me perdoem. Mas, claro que eu vou falar de geopolítica, mas eu acho que a gente tem que levar um livro de debate. Leida, mas que debate oco é este? Modernidade não é, gente, não é. Eu quero fazer uma trilogia.
Porque para a gente entender o mundo, adivinha, moderno, a gente tem que saber o que é modernidade. Porque senão isso aqui vai virar um hoje no mundo militar de sinal trocado, cara. Em que eu vou debater burrices com ideias ocas, sabe? Sem nenhuma profundidade. Isso é um desrespeito a quem me vê e quem me ouve. E eu não quero isso não, né? A gente vai tentar dar um passinho a mais. Mas vamos voltar. Jean-Marie Gagneban retoma essa crítica de Jaws e resume, né? E nas suas análises, Benjamin sublinharia o apego de Baudelaire a uma imagem idealizada da natureza. Ok. Mas seguindo a sugestão de Gagneban, seria possível afirmar, como a gente já disse, contra Jaws, a descoberta por Benjamin de uma modernidade mais multifacetada em Baudelaire. Então no fim, Walter Benjamin entendeu Baudelaire. E é aí que eu quero chegar. Benjamin tem em mente uma certa apreensão aguda do tempo, que transforma cada vez mais rapidamente o moderno em antigo e o novo em velho. Cara, isso é tão capitalismo. Isso é tão capitalismo, isso é tão Bauman, isso é tão redes sociais, isso é tão moda. O tempo torna-se, assim, uma experiência fundamental de tal arte que se rege pela busca do novo. Não é na crítica, porém, que o novo é apreendido na sua mais forte relação com a antiguidade. Nenhuma das reflexões estéticas da teoria baudeleriana expõe a modernidade em sua interpretação com a antiguidade, como ocorre em certos trechos das Flores do Mal. É o que eu falei, né? Ele comenta e faz. É nesses poemas que ambas se cruzam pela marca do novo. É na transitoriedade que a modernidade se apresenta mais intimamente ligada à antiguidade. Nas Flores do Mal, a gente leia as Flores do Mal, sério, ela é proibida em 50 países. Só isso já é um ótimo motivo para lê-la. Tal consciência do tempo recebe o nome de spleen. E ele tem vários poemas de nome spleen. Marca da busca do novo e da contradição envolvida em tal busca. Novo e contradição. Opa, isso é Marx. O spleen interpõe séculos, e também é Hegel, entre o momento presente e o que acabou de passar. É o spleen que incansavelmente gera antiguidade. E, de fato, em Baudelaire, a modernidade não é outra coisa que a mais nova antiguidade. Uau! Agora sim! A modernidade não é outra coisa que a mais nova antiguidade. Agora a gente pode terminar. Agora a gente pode terminar. Eu preciso comer alguma coisa. Eu tenho que tomar meus remédios, né? E quero ver se eu consigo fazer uma visita histórica a Paris, até chegar em Victor Hugo, na relação problemática dele com as filhas. E eu quero fazer esse lance Paris-Victor Hugo para entender a evolução do espírito do tempo. Eu quero praticar Hegel, se vocês me permitem. Aqui eu estou praticando Baudelaire. E se vocês me permitem, eu quero fazer um próximo texto praticando Hegel. É uma maneira estranha de passar o carnaval, mas eu espero que com a compreensão, a complexidade e a companhia de vocês. Muito obrigado e perdão pelas divagações. E claro, antes agradecer enormemente ao professor Luciano Gatti, da Unicamp, doutor em filosofia pela Unicamp e pós-doutorando pela PUC de São Paulo, da onde eu retirei 90% das ideias. Obrigado, professor Luciano Gatti, que eu desconheço quem seja, mas que, cara, obrigado por dar razão ao meu dia. Até mais.